Na página 211, tinha uma imagem lá do livro de vocês, que era uma imagem mitológica. Era uma imagem do artista James Manu. Esse artista é o seguinte, ele fez a primeira pergunta: quais são os símbolos da Revolução Francesa? Estão representados naquele quadro. Os símbolos são, pessoal, a bandeira tricolor da França, a bandeira tricolor, o barrete de frígio. O que é o barrete de frígio? É o gorrinho que eu dizia a vocês, o gorrinho. O gorrinho. Então, o gorrinho. Então, gorrinho, barrete frígio e a alegoria da liberdade. Então, a alegoria da liberdade ali são os três símbolos que estão representados no... Ok, pessoal? Os três símbolos. Então, veja só. A letra B, ele pergunta quais são as representações mitológicas ou da cultura greco-romana. Minerva, Marte e Hércules. Mitológicas. Então, ali. Professor, desative o microfone. O quê? Desative o microfone dos alunos. Pronto. Então, veja só. Então, a letra B, o segundo, esse aí não é nem letra B, é o segundo mesmo. Ele pergunta quais são as figuras mitológicas que tem lá. Então, Minerva, Marte e Hércules, que estão representados no quadro, que ele mostra muito bem. Então, veja só. O terceiro, ele faz a seguinte pergunta. O terceiro aqui, só ver aqui a pergunta do terceiro aqui bem rapidinho. O terceiro, ele diz o seguinte. Diz o seguinte, né? Repare nos dois grupos que representantes do povo. Cada um deles foram retratados. Veja só, ele está falando dos grupos que foram retratados do povo. Veja só. Aí vocês botam assim, ó. O primeiro grupo, é para vocês colocarem assim, o primeiro grupo, ele carrega a liberdade em seus ombros. Se vocês observarem a imagem aí, o primeiro grupo está carregando o quê? A liberdade em cima dos seus ombros. Ok? Então, eles carregam. E o segundo grupo que está no canto Professor, direito da imagem, que está no canto direito da imagem, o segundo grupo, amado, ele está no canto, representante do povo, ele está bem no finalzinho mesmo. Aí vai ser o quê? Vai ser os sanculotes. Os sanculotes era o povo simples, como eu disse a vocês. Os sanculotes era o povo simples, as camadas populares da sociedade francesa. Então, eram esses dois grupos que era para identificar dentro do quadro, ok? O quarto, ele diz o seguinte: qual seria a função do gênio alado na cena? Relacione a ideia de liberdade defendida na Revolução Francesa. Veja só, professor, licença, qual é a página? a página é a 211, é a Tá correção. bom, obrigado. Professor, licença, é do livro 2, né? Claro. Ah, beleza. Então, veja só, pessoal. O quarto, o que é o gênio alado? É a verdade. Entendeu? O gênio alado aí, pessoal, que é essa figura, parece um anjo,
que está na frente da imagem, não sei se vocês repararam, ele é o quê? Representando a verdade. Ok, pessoal? Representando a verdade. E veja só, a ideia dele, preste atenção, qual é a ideia dele em O relação... professor ainda pode mandar. Então, veja só a ideia dele em relação, pessoal, à Revolução Francesa. A ideia dele é o quê, pessoal? É a liberdade, o triunfo da liberdade sobre a sociedade do antigo regime. A ideia é o quê? Incorpora a ideia iluminista. Então, a ideia iluminista, que está vindo o quê? Uma nova ordem social, um intelectualismo instaurado na França, que afastaria o quê? A escuridão. Porque o iluminismo, ele representa o quê? A luz. Está entendendo? A luz. Então, era essa o quê? A ideia que se faz. O gênio alado é o quê? Vou repetir mais uma vez. É a verdade. Essa figura que parece um anjo, que está até na frente da liberdade, ela vai trazer o quê? A liberdade. Essa liberdade era o quê? Contra a sociedade do antigo regime. E a liberdade era um dos princípios do quê? Do iluminismo. O iluminismo é o quê? Ele vai trazer o quê? A luz, essa esperança e uma nova ordem social. E essa nova ordem social, pessoal, que o iluminismo traz, ele vai o quê? Vai afastar o quê? A escuridão, que antes existia, antes do iluminismo. Então, veja só. Então, a resposta do quarto seria essa. E o quinto, ele pergunta o seguinte: a pintura busca construir uma imagem positiva ou negativa da Revolução Francesa? Faz uma primeira pergunta. E a segunda, ele diz: o porquê? Veja só. A imagem ela é positiva. Por que ela é positiva? Porque ela vai valorizar a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, ela sai o quê? Vitoriosa sobre o quê? Sobre a sociedade do antigo regime. Então, veja só. A resposta é positiva. Por quê? Porque a Revolução Francesa, ela saiu o quê? Vitoriosa. A liberdade saiu vitoriosa em cima de quem? Em cima da sociedade do antigo regime. Ok? Essa é a explicação. Veja só. E no outro exercício que eu passei para vocês, na página 212, que era duas questões, a primeira era para você organizar as frases de acordo com um texto. Ok? Então, ficava assim a sequência. O primeiro é a letra D. O segundo é a letra B. O terceiro é a letra C. E, não, perdão, letra C não, letra A, perdão, letra A. E o último, letra C. Então, fica D, B, A, C. Ok? Seria a ordem para formar o texto. E a letra e o segundo era 52 impactos da Revolução Francesa. No vocabulário. No vocabulário houve o quê? Mudança de palavras. Como, de vez de ser, por exemplo, senhores, era cidadãos, homens da lei, pelos advogados, contribuições no lugar de quê? De tributos. Então, houve o quê? Uma mudança no vocabulário, como a gente viu a semana passada, com a relação que da Revolução Francesa. E o segundo, nas artes, ele vai perguntar o seguinte: e os artistas passaram o quê? A pintar, pessoal, a representar aqueles o quê? Aqueles movimentos dentro da Revolução Francesa. Eles passaram a pintar o quê? O cotidiano, o que eles estavam o quê? Vendo durante o quê? Durante a Revolução Francesa. Foram o quê? 10 anos de revolução. Então, eles viram o quê? Tudo aquilo que estava ocorrendo da Revolução Francesa. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta na correção da atividade? Para a gente passar para o assunto Napoleão Bonaparte. Então, veja só, pessoal. Hoje eu vou iniciar para vocês sobre a Era Napoleônica.
Quem foi Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte, ele foi um general francês, foi um estadista, foi um político, imperador francês. Então, nós vamos estudar, pessoal, quem foi o Napoleão como quê? Como governante. Os 16 anos ele passou como governante na França, ok? Então, veja só, pessoal. Eu vou passar um slide para vocês e eu vou explicando aqui para vocês sobre a era napoleônica, ok? Eu vou compartilhar aqui para vocês, ok? A era napoleônica. Então, veja só, pessoal. A era napoleônica, Napoleão aqui, ó, tem duas imagens. Ele como imperador, tá entendendo, pessoal? Com o cetro é esse bastão e a coroa. E do outro lado é um quadro muito famoso do Napoleão, pessoal. E é ele em cima do seu cavalo branco. Esse quadro aí, ele é muito conhecido, tá entendendo? Em cima do seu cavalo branco, dando o quê? Ordens às tropas que estavam atrás o quê? Para atacar. Ok? Esse quadro ele é muito famoso de Napoleão Bonaparte. Veja só, o primeiro ponto que a gente vai ver vai ser o seguinte: como é que está dividida a era napoleônica? A era napoleônica, pessoal, ela está dividida em 3 fases. Ela está dividida. Primeira fase vai ser o quê? Vai ser o consulado. Vai ser o consulado. Então, o consulado vai ser quando Napoleão ele dá o golpe do 18 Brumário. Vou falar para vocês esse golpe. Ele estabelece o quê? O consulado. E os 5 anos ele é o principal cônsul dentro da França. Não, ainda não era imperador. A segunda fase vai ser o quê? O império. Quando Napoleão se tornou o quê? Imperador. E ele governa, pessoal, mais ou menos o quê? Quase 11 anos como imperador. E a terceira fase vai ser o governo de 100 dias, porque Napoleão foi preso, foi mandado para um exílio, ele voltou para a França de novo e governou a França por 100 dias. E depois ele é o quê? Ele é derrotado. Então, veja só. Então, a era napoleônica vai ser o quê? Vai ser o período aonde que Napoleão Bonaparte passou o quê? De grande general a imperador da França, estabelecendo domínios de níveis o quê? Continentais. Ok, minha gente? Então, Napoleão, essa fase que nós vamos estudar hoje, dos 16 anos que Napoleão foi imperador, foi um grande general, um grande líder da França. Então, veja só, o que foi o golpe 18 Brumário? O golpe 18 Brumário, pessoal, foi o golpe que Napoleão deu na França. Veja só, quando a gente estudou a semana retrasada, há 15 dias atrás, a gente viu sobre o diretório. O diretório, que eram os girondinos que estavam no poder, pessoal, eles não conseguiram resolver, pessoal, a crise que a França estava passando naquele momento, principalmente uma crise política e uma crise econômica. Então, a elite, que eram os girondinos, eles fizeram o quê? Nós temos que colocar uma pessoa de pulso, de força, que venha resolver os problemas da França. E essa pessoa eles encontraram. Foi o Napoleão Bonaparte. Napoleão era um general, um grande general. Ele tinha vencido diversas batalhas para a França no período da Revolução Francesa e ele tinha muito prestígio com a população. A população gostava muito dele. Veja só, Napoleão ele estava numa excursão no Egito e ele foi chamado às pressas. Ele abandonou, ele desertou o exército. O que é desertar, professor? Abandonar. Ele abandonou mesmo aquela expedição que estava ocorrendo com o exército no Egito. Ele abandonou, pessoal, e voltou para a França. E lá ele foi carregado nos braços do povo.
Então, no dia 10 de novembro de 1799, que é o dia 18 do mês brumário, que na Revolução Francesa eles modificaram os meses, tá entendendo? Colocaram nomes atribuídos o quê? Às estações do ano, por exemplo, lá na França. Então, ele deu esse golpe. Assumiu o poder. Assumiu o poder, pessoal, então, como cônsul, como primeiro cônsul. Ele botou 3 cônsuls, ele mais 2, mas ele era o principal cônsul. Então, por isso que nessa primeira etapa da era napoleônica, nós chamamos o quê? A fase do consulado. Então, tinha o quê? 3 cônsuls. Nova Constituição que elegeu o quê? Napoleão como primeiro cônsul. Segundo, legislativo com aparência de democracia. Ó, veja só a palavra. Aparência de democracia. Não quer dizer que houve uma democracia. Napoleão defendia alguns princípios do iluminismo, professor? Sim. Mas não quer dizer que ele era um democrata, tá entendendo? Quer dizer que ele era um democrata. Ok? Porque é o seguinte, Napoleão, ele concentrou os poderes nas suas mãos. Ele governou a França, tanto no período do consulado como no período do Império e do governo de 100 dias, de uma forma ditatorial, como um ditador mesmo. Então, uma aparente democracia, mesmo ele defendendo alguns princípios do iluminismo, ele não vai colocar todos os princípios iluministas, não, dentro dos 16 anos que ele governou. Ele não vai colocar todos, não. Vai colocar uns que convém o quê? A ele. Para ele o quê? Se manter no poder. Ok? Veja só. Sucesso nas medidas econômicas e administrativas, professor. Sim. Napoleão vai ter, pessoal, muito sucesso nas questões econômicas. Como, professor? Ele vai fazer o seguinte. Primeiro, ele vai fazer uma conciliação nacional. O que é uma conciliação nacional? Ele articulou que os grupos políticos não brigassem mais. Conciliar, fazer uma conciliação. Então, esses grupos, eles o quê? Se uniram. Napoleão deu algumas garantias a esses grupos e disse também o seguinte, que os interesses particulares, eles estavam o quê? Abaixo da França. A França deveria estar o quê? O interesse acima. Sobre o quê? Sobre esses grupos políticos. Então, ele fez muitas alianças e resolveu um problema o quê? Político. No problema econômico, pessoal, ele fez o seguinte. O problema econômico, ele deu, por exemplo, ele fez uma nova moeda chamada de franco. Foi ele que inventou essa moeda franco. O franco é a moeda, pessoal, até antes do euro, até o ano de 2000, era a moeda que vigorava na França. Aí de 2000 para cá, fizeram o euro, né? O euro hoje é em vários países da Europa, mas antes era o franco, e foi inventado por Napoleão. Napoleão também, pessoal, criou o Banco da França. Esse Banco da França existe até hoje. Esse banco, por exemplo, ele emprestou dinheiros à burguesia, emprestou dinheiros a agricultores, para o quê? A comerciantes, para que houvesse o quê? Um levantamento na economia. A economia sai de uma crise, há uma diminuição do desemprego. O próprio Napoleão também, pessoal, ele como estadista, ele vai fazer o quê? Ele vai organizar o Estado como também financiador de grandes obras, como construção de estradas, pontes, melhoria nos serviços de correios e telégrafos. Então, isso também deu emprego para as pessoas. Um grande gerenciador na economia o quê? Francesa. Então, ele conseguiu resolver o quê?
a questão política, a questão econômica e também a forma de administrar. Tudo passava pelas mãos dele. Tudo passava pelas mãos dele. Como ele era um general, pessoal, vindo do exército, então ele tinha um controle absoluto do que estava ocorrendo na França nesse momento da fase do consulado. Veja só, Napoleão também, pessoal, ele se tornou cônsul vitalício. O que é um cônsul vitalício? Ele só podia sair do poder quando ele morresse. E o poder era hereditário. Ele podia passar para um filho, para um sobrinho, para um irmão, ele podia passar por algum parente dele. Então, o poder era hereditário. Veja só, a principal, pessoal, a principal medidas administrativas, veja só, nós vamos ver aqui, eles dividiram a França em 84 departamentos. O que são departamentos? Departamentos, pessoal, é equivalente a estados. E nós temos hoje de estados. Por exemplo, o Brasil é dividido em estados. Lá na França, não. Lá na França, até hoje, é dividida por departamentos. Esses departamentos é equivalente aos estados que nós temos hoje no Brasil, para vocês terem uma noção. E prefeitos nomeados por quem? Por Napoleão. Então, tinha os prefeitos que governavam as cidades, departamentos eram os governadores, nomeados por quem? Por Napoleão Bonaparte. Por favor, eu queria que alguém aí fechasse o áudio, por favor, que está atrapalhando. Então, veja só. Então, o incentivo, como eu disse a vocês, à industrialização, ele emprestou dinheiro aos burgueses, aos industriais, aos agricultores, aos comerciantes, a criação do franco, como eu disse a vocês. Eu queria chegar nesse ponto aqui, pessoal. Código Napoleônico. Presta atenção no que foi o Código Napoleônico. O Código Napoleônico, pessoal, ele foi a principal símbolo, o principal símbolo da nova ordem criada por Napoleão. Por quê, professor? Veja só. Ele pegava algumas ideias iluministas e as necessidades que a burguesia queria, não mais agora forma, professor, de só falar, mas em leis escritas. Em leis escritas. Então, essas leis escritas unificou o quê? Todas as leis, ele organizou todas as leis na França numa forma o quê? Escrita. Mas isso garantiu o quê? As necessidades de quem? Da burguesia. Moldava o Estado, mas atrelado ao quê? As necessidades da burguesia. Veja só. O Código Civil Napoleônico, ele vai ser o principal, pessoal, símbolo dessa nova ordem, porque é o seguinte. Todas as constituições, principalmente, minha gente, do mundo ocidental, Peraí, até as de como hoje. tu consegue escrever aqui e escrever no chat? Presta atenção aqui. Então, veja só. Esse Código Civil Napoleônico, até hoje, ele é base de inspiração para qualquer, pessoal, constituição moderna de hoje. A base. Então, professor, se o senhor, por exemplo, dizer, o mundo ocidental, a maioria dos países do mundo ocidental, por exemplo, eles são, professor, eles são, como eu posso dizer, eles pegaram a base do Código Civil Napoleônico. Então, veja só, pessoal. Sim. Então, eles pegaram o Código Civil Napoleônico como base. Por exemplo, a do Brasil, a de 1988, a base dela é um Código Napoleônico. Voltou, mãe. Então, veja só, pessoal. Então,
O Código Civil Napoleônico, não se esqueça, ele vai ser o principal símbolo do governo de Napoleão. Porque foi uma herança deixada por Napoleão que os países pegaram a sua base e formaram as constituições modernas que nós conhecemos até hoje. Ok? Veja só, quais eram as relações Eu que saí e entrei da Napoleão reunião. tinha em relação à Igreja Católica? Veja só, ele reconheceu o confisco das propriedades da igreja. A igreja tinha muitas terras, então, durante a Revolução Francesa, essas terras da Igreja Católica, elas foram o quê? Elas foram confiscadas. O Napoleão, por exemplo, pessoal, ele nomeava bispos, por exemplo, ele nomeava os bispos. Então, os bispos, eles eram nomeados por Napoleão Bonaparte. E veja só, tinha a liberdade de culto, então as pessoas escolhiam, por exemplo, que na França, nessa época, tinha o protestantismo, que eram os huguenotes e os calvinistas. Então, tinha a liberdade de culto e o Estado era laico. O que é o Estado laico? O Estado laico era o seguinte, não a interferência da igreja nos assuntos o quê? Nos assuntos da política. Ok, pessoal? Nos assuntos da política. Então, nos assuntos da política. Então, veja só. Então, tudo isso Napoleão fez no seu governo na fase do consulado. Veja só. Napoleão, ele teve tanto sucesso como cônsul. Veja só o que Napoleão fez. Ele teve tanto sucesso que ele fez o seguinte. Ele fez um plebiscito. O que é um plebiscito, professor? É você colocar uma votação para o povo. Ele fez isso. Mas ele só fez isso, essa votação para o povo, porque ele já sabia do resultado, professor? Sim, ele só fez isso. Não é porque Napoleão era democrático, não, viu, minha gente? Não é porque Napoleão era democrático, não. Ele fez isso porque ele o quê? Ele já sabia do resultado. Qual era o resultado dele? Era o seguinte, ele queria se tornar imperador. Ele queria se tornar imperador. E ele fez o quê, minha gente? Ele colocou a votação para o povo. E qual era a pergunta? Vocês querem Napoleão como imperador? A população votou e 95% da população queria o quê? Napoleão como imperador. Então, veja só, com esse resultado, Napoleão o quê? Ele se proclamou, pessoal, como imperador da França. Então, aí, nós iniciamos a fase, pessoal, do império dentro da era o quê? Dentro da era napoleônica. Ok? Aí, aqui no slide, vocês podem ver que no cantinho tem uma parte Napoleão coroando a sua esposa, Josefina. Então, veja só, esse quadro aí, por exemplo, pessoal, ele é muito maior, tá entendendo? Só tem um pedaço dele aí. Ele tem uma história, pessoal, que é o seguinte. Napoleão, nesse dia que ele foi coroado, vocês sabem muito bem, que vocês já viram isso em filmes, em desenhos, em séries, que a Igreja Católica, um bispo, um padre, um papa, ele coroou o quê? O rei, abençoando. E veja só o que aconteceu aí. Quando o bispo foi coroar Napoleão, ele tomou a coroa da mão do bispo. Ele tomou. E dizendo o seguinte, nenhum homem vai botar uma coroa na minha cabeça. Eu estou acima dos homens. Eu vou próprio o quê? O quê? Auto se proclamar, auto se coroar. E ele fez isso e fez com a esposa dele. Para vocês terem uma ideia. Esse quadro aí, ele simboliza, pessoal, justamente a coroação de quem? De Napoleão Bonaparte. Ok?
Alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta sobre essa fase aqui de Napoleão do consulado, minha gente? Alguma pergunta? Então, veja só, pessoal. Voltando aqui, minha gente, é o seguinte. Essa fase do Império, ela vai ser a fase mais longa dentro do governo de Napoleão. Vai ser quase 11 anos. É a fase onde Napoleão ele realizou diversas atribuições dentro do governo dele. Eu vou fazer uma pergunta. Entenderam a fase do Tá consulado? ligado? Entendeu, Miquel, a fase do consulado, Miquel? Entendeu? Então, veja só. Eu vou prosseguir com o Império, eu vou introduzir com o Império. Veja só. Quando Napoleão assumiu como imperador, ele, no início, ele fez... Professor, Diga, Brenda. eu vou ser sincero, eu não entendi muita coisa não, porque quando eu cheguei o senhor já estava explicando o primeiro slide na metade dele, aí eu tô meio que perdida, tipo, a era napoleônica, sei lá, se passa na época da Revolução Francesa ou é depois? Depois, é ele que acaba com a Revolução Francesa. Quando ele dá o golpe 18 Brumário, viu, Brenda? Ele termina o quê? A Revolução Francesa, os 10 anos de Revolução Francesa. E inicia o quê? A sua fase. A era napoleônica ela foi de 16 anos. Ela foi de 1799 a 1815. Ela foi dividida em 3 etapas. A etapa do consulado, a gente acabou de ver agora, a fase do Império e o governo de 100 dias. Ok? Então, na fase do consulado, como eu expliquei aqui, passei os slides, ele vai ser o seguinte, ele vai ser justamente... O seu som não tá saindo. Vai ser justamente, pessoal, nessa fase, vai ser justamente o seguinte... Professor, o som não tá saindo. O quê? Tá sim. O som não tá saindo. Não está saindo. Tá saindo sim. Então, veja só. Não tá escutando. Então, veja só. Professor, Pra mim, o som teve uma hora que também não tava saindo, não. Então, veja só. Não tá pegando ainda. oi. Eu estou escutando vocês aqui perfeitamente bem. Ô, Maíra, sai e entra da reunião, que foi o que eu fiz. Eu fiz isso também. Professor, uma pergunta. Por que Napoleão ele fez esse golpe? Esse golpe ele foi articulado, como eu disse a vocês, com a burguesia, com os girondinos. Como eu disse a vocês que o diretório, ele, Miquel, o diretório, deixa eu só voltar aqui para vocês. Aqui. Deixa eu só sair aqui dos slides. Veja só, preste atenção. O diretório, ele aconteceu o seguinte, os girondinos, quando tomaram o poder no diretório, eles tentaram resolver o quê? As questões políticas e as questões o quê? Econômicas. Só que eles não conseguiram, Miquel, resolver essas questões políticas e as questões econômicas. Havia muita confusão dentro da França. Então, veja só, eles o quê? Boa parte dessa elite, ele viu o quê? Viu Napoleão como se fosse o quê? O salvador da pátria. Que pudesse o quê? Resolver o quê? Os problemas que a França estava passando naquele momento. Porque ele era uma pessoa, como eu posso dizer assim, minha gente, ele era uma pessoa que tinha muito prestígio com a população. Ele tinha muito prestígio, era uma pessoa querida. O povo gostava dele, por causa que ele conseguiu muitas vitórias como general. Então, veja só, então essa elite, essa grande burguesia, vai até Napoleão e diz, olha, dá um golpe que a gente o quê? Te apoia. A gente te dá o quê? O apoio. Então, ele faz o quê? Ele abandona a expedição que ele está lá no Egito, ele está uma expedição no Egito, ele abandona, ele deserta mesmo, desertar quer dizer o quê? Abandonar no exército.
e vai para a França. E na França, quando ele chega, ele é carregado pelo povo. E ele é colocado no poder. Ele acaba com o diretório e coloca o quê? O consulado, através do golpe chamado golpe 18 Brumário. Viu, Ô, Miguel? professor, Diga. Ó, vocês colocam o nome de vocês e a série aqui no chat, por favor. Falta 3 minutos. Vocês vão ô, professor, então Napoleão cresceu tanto, tipo, o povo aplaudiu tanto ele por causa desse golpe que ele deu? Não, ele tinha um prestígio por causa, como ele sendo general, ele tinha prestígio por causa das vitórias, tá entendendo, Brenda? Das vitórias que ele conseguiu durante a Revolução Francesa. Porque, assim, durante a Revolução Francesa, muitos povos estrangeiros tentaram o quê? Invadir a França. E um dos generais que impediu a entrada, por exemplo, dos russos, dos prussianos, dos austríacos, foi Napoleão. Foi Napoleão. Então, ele era um cara bem conhecido. Então, a maioria das pessoas gostavam dele. Então, ele tinha muito prestígio. Então, quando ele deu esse golpe apoiado pela grande burguesia, mas também pelo povo, que gostava dele. Ok? Que gostava dele. E ele foi tido o quê, Breno? Como um salvador da pátria. Aquele camarada que o quê? Resolveu os problemas. Ok? Infelizmente, Breno, na política, tá entendendo? Eu falando assim, um termo técnico na política, existe muito isso. Existe muito isso. As pessoas dizem, fulano de tal, ele que vai resolver todos os problemas. Então, bota ele como o quê? Como salvador da pátria. Até hoje existe essa concepção. Tá entendendo? Até hoje, depositar tudo naquela pessoa, tá entendendo? Aquela pessoa que vai resolver o quê? Que vai resolver tudo. E a gente sabe que ele não vai resolver tudo. A gente não sabe. Mas isso é um costume muito que se tem, gente, que se tem no mundo na política, essa confiança que tem. Então, Napoleão, ele foi dito o quê? Ele vai resolver os problemas, então vamos apoiar o golpe que ele quer dar. Então, o povo apoiou. Ok? Mais alguma dúvida, minha gente, sobre Napoleão Bonaparte? Ô, professor, Começa com a fase do Império. Diga. então, ele governou só por 16 anos. E isso por quê? Ele morreu ou porque o pessoal... Ah, vamos tirar ele do poder? Porque ele foi preso, porque ele fez muitas guerras com outras pessoas, sabe? Com outros países, sabe? Ele foi preso. Foi preso, tá entendendo? Ele foi preso. A gente vai ver isso, tá entendendo? Na próxima semana, no contexto, né? A gente vai ver. Aí fizeram uma pergunta aqui no chat, ele era baixo? Ele era de média, ele era baixo, ele tinha 1,60 m, parece, ele era muito baixo. Ele usava uns sapatos que as mulheres usam, as plataformas, não tem com salto, ele usava para ser mais alto. Ele usava